Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel. Estamos dando início mais uma vez a mais uma segunda-feira, a uma semana que será abençoada por Deus, na abertura dos trabalhos da FEMEL, da nossa semana, né? Começando com a segunda, aqui com o nosso estudo. Passamos na terça, tem o ESD presencial. Na quarta tem a palestra presencial. Na quinta tem o ESD presencial e os estudos também online com o Davi. E na sexta, com a irmã Kátia. Olha, gente, tem estudo todo dia nessa fraternidade. Que espetáculo. Então, para a gente dar início ao nosso estudo dessa noite, eu vou pedir para a nossa irmã Maria fazer a prece inicial. Queridos amigos e irmãos, vamos unindo então os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo sempre pela oportunidade, Senhor, desse estudo, toda segunda-feira, esse encontro onde aprendemos tanto sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com as palavras e as explicações de Emmanuel, essas suas mensagens sempre esclarecedoras, que nos traz tanto consolo, que nos traz tanto amparo e conhecimento para seguirmos em frente, confiantes e sempre com a nossa fé renovada e com a certeza de que Deus, nosso Pai amado, está sempre conosco, nos amparando e nos mostrando o caminho certo a seguir. Obrigada mais uma vez e esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, querida Maria, por mais esse carinho conosco na nossa prece inicial. Hoje nós vamos falar do capítulo 25. Deixa eu preparar ele aqui, já colocar para a gente. Melhor falar com ele na tela, né? Olha lá, o capítulo 25, nas estradas. Se tiver algum problema aí, vocês me avisam, gente. Aparentemente, minha internet está boa hoje, aparentemente. Vamos ver se ela rende. Esse estudo e o último estudo, eu acabei, acho que por inspiração, creio que sim, trabalhando não só com a Bíblia e com o livro Pão Nosso, também está envolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo. De alguma maneira, me vem a intuição para trabalhar com os três. Então, o Evangelho está fluindo aqui no meio. A última vez foi o filho pródigo, né? Na semana passada. E hoje nós vamos para uma outra parábola do Cristo, que é muito linda, que é a parábola do semeador. Tá? Essa citação inicial de Emmanuel aí, nas estradas, em Marcos, né? A fala de Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 15, é sobre a parábola do semeador, que também, como o filho pródigo, é uma das parábolas, acho que das mais conhecidas de Jesus para a gente interpretar. Então, enquanto eu estava lendo, eu lembrei que o Kardec fazia uma interpretação muito legal. E o interessante é isso. A gente tem, nessa parábola, a gente tem a citação de Marcos, da parábola, embaixo as explicações que Jesus deu, segundo Marcos. Depois nós temos a explicação do Emmanuel, mas nós também temos a explicação do Kardec. Então, é uma variedade de explicações que só vai acrescentando para a gente aprender um pouco mais, tá? Então, olha só. Tem mais gente chegando aqui, ó. Oba! A casa está enchendo. Na última vez também, eu tenho falado algumas vezes nos atendimentos que nós temos feitos na mesa mediúnica da nossa casa, do qual eu participo. Então, hoje nós vamos citar mais um atendimento, porque eu acho que ficou muito
muito parecido. A fala do que nós tínhamos que estudar com a sessão, os atendimentos um dos atendimentos que foram feitos durante o fim de semana. Maria presenciou no sábado, tá? Então vai ter um momento que eu vou citar ali o atendimento. E por que eu falo isso? Porque não temos só nós de encarnados ouvindo isso. Tem um grande grupo de desencarnados, como eu disse, nós fazemos parte aqui, nesse grupo de estudo, da Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz. Então, aqueles que nos inspiram, nos intuem, que organizam toda essa apresentação, são os espíritos protetores da FEMEL, né? Então, todos os trabalhos da FEMEL estão interligados. A gente acha que tem coincidência, né? Mas não é coincidência, é programação, que se chama, né? Mas a palavra mais correta. Então, vamos lá, ó. Trecho inicial. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Nós vamos, Jesus está falando, né, em Marcos, depois também, se eu não me engano, tem essa citação em Mateus. É um trecho retirado do meio da parábola do semeador, tá? Nós vamos contextualizar essa questão do Satanás. Porque a gente também não pode atribuir a uma entidade coisas que somos nós que erramos. Isso não é certo. Né? Isso não é certo. Jogar a culpa, né, numa suposta entidade do mal, quando na verdade o mal reside dentro de cada um de nós, no mesmo lugar que o bem, é a gente que escolhe o que nós vamos fazer, tá? Então, olha só, lá na parábola do semeador, nós vamos ter Jesus contando a história lindamente. Eu já fico imaginando Jesus contando, né? A gente, quando lê essas coisas, eu fico imaginando Jesus falando para as pessoas. Reúne uma grande parte, assim, de pessoas, né? E ele vai, né? Ele sempre vai em direção aos barcos para todo mundo poder vê-lo, né? Senão ele ficava no meio e ninguém via. Então, ele diz assim, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava as sementes, eu resumi, tá? A explicação da Bíblia. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Essa é a primeira semente, né? Aí a segunda porção de sementes. Essa segunda porção caiu no pedregulho, onde, sem terra, sem ter como fixar raízes na terra, o grão não germinou. O grão germinou e morreu, porque a raiz ficou exposta. No terceiro grupo de sementes, caiu entre os espinhos, que a sufocaram e não deu fruto. A planta ia crescer, se perdeu no meio dos espinhos. E por último, que é a porção que a gente vibra, é a que dá certo, né? Que foi a que caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e se desenvolveu. Um grão, diz ele, rendeu 30, outro 60, outro 100. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E a multidão vai se afastando e um grupo se aproxima de Jesus e fala, Senhor, o que o Senhor quis dizer com jogar sementes, né? Aí ele chama os discípulos para a realidade, dizendo, ó, a nós cabe entendermos melhor. Muitos ouvem e vão embora, mas vocês precisam entender isso. E aí o que ele diz? O semeador, nas palavras de Jesus, segundo Marcos, o semeador semeia palavras, lá no versículo 14. Alguns se encontram à beira do caminho. E onde ela é semeada. Então, a palavra foi semeada, as pessoas estão à beira ouvindo. Vem Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Quem é Satanás? Essa é a grande pergunta. Nós espíritas não temos essa crença, não temos no nosso imaginário se colocar uma entidade perversa como culpada pelo erro dos outros. A gente pode pensar aqui, numa sugestão, Satanás seriam as coisas do mundo material que nos cegam, que nos deixam perdidos, e faz com que a gente perca a palavra, né? A palavra caiu e você não viu. Então, vamos cuidar
Vamos cuidar com essa questão do Satanás, né? A O bem gente e o mal. poderia levar para diabo e ser aquele que divide, aquele que separa. Ele usou na citação o Satanás, né? Mas é a mesma coisa, na verdade. É a mesma Satanás coisa. ou o diabo, né, normalmente dentro dali fica mais ou menos a mesma coisa, aquele que divide, aquele que separa, aquele que interrompe o que deveria ter sido continuado. E eu coloco a proposta de o bem e o mal, eles são partes de nós. Sem pôr culpa em entidades maléficas, tirando a responsabilidade de si mesmo. Fiquei para a gente refletir, né? Então, Jesus diz que algumas pessoas estão à beira do caminho quando ouvem a palavra, e mesmo assim a palavra não toca. Outros, que é o segundo grupo, eles recebem a palavra com alegria. Então, qual era o segundo grupo? A que caiu no pedregulho. Tá? Vamos só lembrar. Ele está fazendo referência assim. Então, uma parte caiu no pedregulho e sem terra o grão germinou e morreu. Então, quem seriam esses? Seriam os que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. São inconstantes. A gente já estudou um capítulo com o Emmanuel sobre inconstantes, né? Aqui eu queria chamar a atenção para o atendimento no sábado. Nós recebemos um irmão, um indígena, ele era um líder indígena, cacique de uma tribo, e ele estava muito, muito nervoso, porque alguns cristãos, supostos cristãos, digamos assim, que aparentemente, na sua aparência, trajavam roupas de sacerdotes e não cumpriam o seu papel de cristãos. Então, esse indígena, com muita angústia, com raiva do que teriam sido feito com o seu povo, ele diz assim: estes homens que trazem a cruz no peito, em cima do peito, mas não dentro do coração. Essa foi a palavra do indígena. Foi assustadoramente real essa colocação, né? Homens que trazem a cruz em cima do peito, mas não dentro do seu coração. Né? Recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz, são inconstantes, já largou, não pratica, não interioriza. O terceiro grupo para Jesus, que era aquele que caiu nos espinhos, o que seria? Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças a tornam infrutífera. Ouviu, da boca para fora também, de maneiras diferentes, são formas superficiais de ouvir sem praticar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Jesus deixava isso claro. E por último, né, que é aquela semente que todo mundo acha que é bom, que deu, né, caiu na terra, que germinou, que deu 30, 60, 100, escutam a palavra, acolhem-na, praticam e dão frutos. Então, essa é a explicação dessa parte inicial do Evangelho. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois quem quiser conferir, é no capítulo 17, Sedes Perfeitos, no item 6. Kardec aplica, a explicação de Kardec, tem a leitura da parábola do semeador, e aí ele aplica aos espíritas, ou seja, mais direcionados a nós que estamos aqui, né? O que o Kardec faz? Então, ele aplica aos espíritas de que maneira? Vamos ver. Ele diz assim, ele vai fazendo perguntas e exclamações. Quantas pessoas existem para as quais o evangelho não passa de letra morta, à maneira da semente caída sobre pedregulhos? A gente, muitas vezes, né? Não vamos falar de quantas pessoas, vamos falar das atitudes que nós mesmos temos frente à palavra do Cristo em nossa vida. Quantas vezes a gente foi na casa espírita, a gente ouviu palestra e não se modificou e, de repente, a palavra faz sentido para você. Já passaram por isso? Você leu aquele trecho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, inúmeras vezes. Mas, dependendo do que você está passando, aquilo faz um sentido maior no momento. E você fala, caramba, eu já ouvi tantas vezes isso e nunca prestei atenção o suficiente. Então, não vamos acusar os outros, vamos olhar vertentes de nós mesmos. Faces que nós mesmos
apresentamos com relação à palavra, né? Semeada, o evangelho. Aí continua Kardec ainda. Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram delas consequências, porque neles só veem fatos curiosos? Aqui ele está falando das pessoas que vão às casas espíritas para ver os fenômenos mediúnicos de materialização. Por curiosidade. Ai, eu vi, nosso espírito se manifestou, ai, que interessante, ai, que bom, legal, gostei. Satisfez a curiosidade, foi embora, não adiantou nada. Viu, não adiantou nada. E às vezes não é a pessoa que foi ver, é o próprio médium, que muitas vezes recebe pela psicofonia e não aprende com as lições que são passadas através da sua própria boca. Porque a função da mediunidade não é deixar ninguém melhor que ninguém, muito pelo contrário, quem mais deve é quem está ali na mediunidade, que somos nós médiuns, onde eu me incluo, somos devedores. Por isso que estamos ali trabalhando. Nós podemos ou não, a gente pode escolher não trabalhar e levar o dom da mediunidade e ficar aí. Você pode sofrer sozinho, você pode sofrer com Cristo, escolhe. Deus não te deu mediunidade para você necessariamente seguir o cristianismo. É a gente que escolhe. A gente muitas vezes pediu para vir com essa missão, mas não consegue entender. Então, também passa por fenômenos. Acha muito interessante, né? Acontecer o fenômeno e não se transforma. Então, a semente dá frutos. E ele continua. Dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam se satisfazem a sua imaginação. E depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram antes. Assiste às comunicações dos espíritos superiores, se emociona, chora, vai às lágrimas, mas também não entra no coração dele. Tá igual a cruz que o irmão indígena disse, pendurada no peito, no culto exterior e para dentro do peito, né? Dentro das suas atitudes, do seu coração. E aí ele finaliza, porque é uma passagem bem curtinha do Evangelho, que diz assim: os que acham muito bons os conselhos que existem na casa espírita, são muito bons, mas para serem aplicados aos outros, não assim mesmo. Ele até usa o conselho para o outro, mas para ele não precisa. Eita, que Kardec estava que tal, né? Olha isso. Então, Kardec já fez um pouco o papel de Emmanuel hoje, né? No nosso trabalho da noite. Agora nós vamos lá ao Emmanuel. No primeiro parágrafo, ele diz assim: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Vou ler, daí a gente vai trabalhar agora ele, tá? Vou fazer a leitura toda. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sincero ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual corre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna,
cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Essa é a citação de Emmanuel. E Emmanuel, Lindo, né, ele amiga? não é lindo? Ele vai um pouco além, né? Ele não vai na semente, ele vai no terreno que recebe a semente. E olha como ele... Por isso que eu acho que é importante a gente pegar o que ele fala da citação do Evangelho, porque se a gente não fosse lá atrás, a gente nem ia saber que era a parábola do semeador, né? Porque não tem como. Você viu ali, você falou assim, a palavra é semeada, mas você ia entender que ali era a parábola do semeador? Não, a não ser que você pare, pegue a Bíblia e vá pegar o versículo. Então, ele fez isso. Esse é o caminho que a gente tem que fazer para entendê-lo também. Se a gente quer, né? A proposta seria ver a beleza, né, Everton? Entender a profundidade do que ele está nos trazendo. Você vê, são 7 parágrafos, não me falem, deixa eu ver minha quantia aqui. 7 parágrafos, curtíssimos. Ele está extremamente profundo, mas a gente precisa entender que está sendo aplicada a parábola do semeador. Então, vem Jesus e fala que a palavra deve ser semeada, vem o Kardec e fala da nossa vivência espírita, e agora vem o Emmanuel e vai falar do terreno. Se nós estamos preparando esse terreno do nosso coração. Então, isso que é importante. Ele vai começar assim. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele só veio aqui completar isso. O caminho que Jesus nos deixa, o que é o caminho? É o Evangelho. É a vida de Jesus, é o proceder de Jesus na Terra. Ele veio, não deixou nada escrito. Jesus não escreveu nada. Foram seus apóstolos, seus seguidores que escreveram. E a gente vê que existe essa riqueza de um com o outro nas histórias, né? Que se entrecruzam dos mesmos temas que eles trabalhavam. Então, se ele é o nosso caminho, ele encarna para viver o caminho. E ele mostra o caminho percorrendo por ele. Então, assim, o amor de Jesus por nós, o divino amor, ele é tão grandioso que não bastou palavras, ele veio à carne, gente. Não tem prova maior de amor, de colocar um espírito da grandiosidade de Jesus no corpo de carne. É muito difícil. É um trabalho de milênios para conseguir um absurdo, é uma coisa absurda. Eu concordo plenamente, eu fico imaginando, né, um espírito crístico, gigante, maravilhoso, governador espiritual do planeta, até ele conseguir encarnar. Imagina o quanto ele não teve que passar por diversos processos até chegar aqui na nossa matéria. Né? Exatamente. Ele teve que diminuir a luz. É como se fosse um pé 50 colocando no sapato 24. Isso. Tanto que as pessoas tocavam nas vestes de Jesus e eram curadas, mas é muita energia, era muita coisa boa num lugar só. E assim, e a gente sabe que a gente vem encarnar, né, pessoal? Porque a gente está devendo. O que Jesus devia, queridos? Nada. É amor. É amor. Então, assim, falar de Jesus, eu não tenho nem palavras para falar do que ele fez. Não tem como. Então, ele vem dar o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, mas ele vem viver o caminho. Ele vem passar pelo nascimento, pela morte, pelo retorno ao plano espiritual para dizer, olha, todos nós somos assim, queridos irmãos. Ele veio viver o evangelho, né? Isso, pessoalmente, para nos mostrar e nos lembrar. Igual ele prometeu, conforme está escrito lá no livro A Caminho da Luz, quando ele recebeu os espíritos, né, que vieram do degredados de Capela, e prometeu que ele próprio encarnaria, melhor dizendo, né, para mostrar a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele veio viver o evangelho, trazer o evangelho, né, e vivê-lo ali. O governador, como o Everton resumiu bem, o governador do nosso planeta, um espírito crístico, né? Então, o Emmanuel coloca, é o divino amor. Depois, ele diz assim, junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, que aderem ao roteiro santificador. Que roteiro é este? O Evangelho.
os espíritos que estão junto com Jesus seguindo o evangelho. Aí a gente pode imaginar as pessoas que praticam bem, ou os espíritos de grande escola, que cuidam do nosso planeta junto com Jesus, né? Para a gente entender que não estamos sozinhos. Essa questão do esperançosos, né? Porque além dele trazer para a gente o evangelho, ele veio dizer: meu reino não é deste mundo, né? A ressurreição dele é o que para nós, que é colocado na Bíblia a ressurreição? É a vida eterna. Ele veio trazer para a gente. É que a gente, naquele momento, como éramos muitas vezes sempre os mesmos sobre a Terra, não estávamos prontos para entender lá. Daí vem o Espiritismo, né, como a terceira revelação, trazer essa tradução ainda. Foi preciso vir o Espiritismo para traduzir, porque a gente ainda não tinha entendido. E nos dá um presente maravilhoso, né? E trazer o Emmanuel junto, né? Para colaborar com isso, fora os outros, né? E a gente usa aqui o Emmanuel de exemplo. No terceiro parágrafo, ele continua: olha, dessa via bendita, esse caminho bendito, o evangelho vem as sementes da luz para os homens comuns. Ele ilumina a vida das pessoas, ele traz respostas, além de esperanças, como o parágrafo anterior. Aí ele começa assim: temos que estar atentos. Ele diz assim, em outras palavras, né? Para perceber os tesouros destas sementes no nosso cotidiano. Aí ele começa, ele estava muito de boa esse dia, mano. Ele começa a cutucar aqui no quarto parágrafo para chegar no último, enfiar aquela agulhada, entendeu? Então ele falou: olha, galera, fica ligado, vocês têm que estar observando os tesouros que lhes passam despercebidos, né? Antes da gente começar aqui, a gente estava batendo um papo aqui, né? Eu, Everton e Maria. E nós estamos falando que hoje foi um dia muito triste na cidade de Biporã, porque aconteceu um incêndio de grandes proporções aí no mercado e uma pessoa morreu. Podia ter sido muito pior. Nós chegamos a essa conclusão, sem querer desprezar tudo que aconteceu. Tem 5 pessoas internadas porque inalaram muita fumaça, né? Tem muitas pessoas agora desesperadas porque são seus empregos, né? Tem um monte de questões envolvidas. Mas... Oi? Montana, Miriam, o mercado Montana, lá no centro, lá perto da rodoviária. E foi considerado, acho que, o maior incêndio da história da cidade, pelo que eu assisti agora há pouco. Eu pude ver pouca coisa. Mas, aí você fala: meu, mas é uma tragédia. Onde você pode encontrar tesouros nisso? Poderia ter acontecido num horário de pico do mercado. E muita gente podia ter morrido. Muita gente. Podia ter sido uma tragédia imensa. Imensa. E houve essa possibilidade de estar o fogo sob controle, com todo o trabalho. Nós tivemos hoje também outra notícia de um avião que caiu na China, com 132 pessoas a bordo, explodiu, morreram todos. Caiu em cima de montanhas e se cai em cima de uma cidade. Então, existem ainda tesouros, né? E a gente também não sabe o que essas pessoas tinham de programação, o que elas tinham que passar. Então, a gente tem que acreditar que todo o caminho tem tesouros, e a gente tem que estar com o nosso terreno do coração pronto para reconhecer isso. De peito aberto, de coração com o terreno já afofadinho, para a semente só brotar. Dei só esse exemplo aí, porque era o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Estado presente, né? Para poder estar Isso. percebendo o que acontece, porque... É a palavra observação, né? Que ele colocou aqui, né? Você não consegue estar em observação e atento àquilo que te acontece se você está no passado ou se você está no futuro. Você, na verdade, quando não está em lugar nenhum, né? Porque é só o presente que existe. Então, estando em estado presente, é que é possível você poder estar em estado vigilante e observador das coisas que estão acontecendo. E todas as coisas, como você mesmo colocou, elas acontecem, né? Para um determinado propósito. Sim. Então, elas são fatos e não são bons ou ruins, elas são. A gente que tem que fazer uma percepção e uma leitura mais silenciosa, né? E um pouco perpassar por aquele
aquela situação para poder chegar ali naquele momento. Como você disse, são 132 pessoas a bordo de um avião, e qual era a programação delas, né? É um desastre, uma catástrofe. Não sabemos. Famílias desfeitas. Mas e o que haveria por trás de tudo isso? E o que vai acontecer de consequência para todas essas famílias? Talvez algumas precisassem viver um pouco mais... viver essa situação, né? Passar por algumas situações que a vida vai aprender por conta de algum familiar ter se desprendido ali, né? Sabe o que acontece? A gente já falou aqui, a gente não está pronto para o que é inevitável, que é morrer. Nós não estamos prontos, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que está tudo bem. Ontem morreu uma moça da UEL que vendia salgados, um infarto fulminante, de manhã, na casa dela. Então, assim, a vida é um sopro. E nós vamos supor que acontecesse que agora. E a gente morresse. Para onde iríamos? De acordo com o nosso estado mental, a gente já consegue descobrir. Como eu estou me sentindo nesse momento? Analisa seus pensamentos. Você está no estado presente? Você está ouvindo, está participando? Tua cabeça está lá naqueles problemas do dia a dia? Você está assim, eu não aguento mais ouvir essa mulher falar. Ai, termina logo. Então, depende. Depende muito, gente. E é isso. É assim, as coisas são assim. Isso é parte do preparar o terreno que o Emmanuel colocou nas observações. Eu vou continuar, porque ali no final eu preparei essa parte aí que a Adri colocou, da gente. Eu vou partilhar depois no grupo um vídeo chamado The Egg, o ovo, que está no YouTube. Vou compartilhar. Ele fala muito. Tem ligação aqui com o que a gente está vendo hoje. Sim, eu quero ver. Um curta-metragem, é muito bonitinho. Eu quero ver. Aí, gente, ele vai assim. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. A semente santificante são os acontecimentos, agora não são só palavras, né? Essa semente uma coisa, um contorno diferente da parábola do semeador. São coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano. Aí ele vai assim. Ele vai dizer: qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Ele distribui a bondade igualmente entre todos nós. E a bondade, muitas vezes, não vem do jeito que a gente imagina. Como a gente pode imaginar que a bondade virá num avião caindo com 132 pessoas? Nós não sabemos das coisas. Nós temos uma visão pequena de um grão de areia. Deus tem a visão lá do alto da montanha, de cima da praia. Nós somos um grãozinho de areia. Enxergamos no máximo outro grãozinho de areia na nossa frente. Então, a gente que tem que entender que essa bondade divina é constante, distribuída igualmente entre todos. O que momentaneamente é uma tragédia, nós não sabemos o que isso representa para aquele espírito milenar, para aqueles espíritos milenares, na verdade. Olha que lindo este parágrafo sexto. Essas lições vêm assim diariamente mesmo, né? Para gente, basta a gente observar, como vocês falaram, né? Também a gente tem que parar e observar, porque ela vem de várias formas, de formas variadas, através de uma tragédia, através de uma leitura de um livro, né? Através, às vezes, de um amigo, de uma conversa com um amigo, vem de várias formas, né? Até no próprio ambiente de trabalho da gente, na nossa casa, né? Então, tem lições, assim, preciosíssimas que Cristo nos traz. E basta a gente estar ali realmente preparado, com o coração fertilizado, né? Isso, Maria. Para poder receber tudo isso. Acho que o olhar, né, Maria? Exatamente. Acho que o olhar do que acontece, ele pode ser um olhar de busca de bondade, acima de tudo. Sempre, sempre, né? Amiga, eu sei que não faz parte do estudo aqui, mas eu vou comentar bem rapidinho. Quando acontecem essas tragédias, eu sempre lembro do capítulo 18 do livro A Gênese, segundo
segundo o Espiritismo, né? O milagre e as predições segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Kardec fala sobre essas tragédias coletivas. E ele fala, e ele deixa bem claro lá que muitos espíritos, né, com o choque da desencarnação, eles podem chegar no mundo espiritual e verificar que eles estavam equivocados. Isso pode ser uma grande transformação moral para eles também, já que eles não conseguiram se redimir na face do planeta, né? Sim. Eles podem se preparar para a próxima encarnação. Olha que menino. Como ele tem a coragem de abrir o áudio e falar que não tem nada, tem tudo a ver o que você falou, você está um espetáculo. Ele está estudando muito, gente, eu estou muito orgulhosa do Everton, está estudando bastante, eu vejo que ele posta no nosso grupo todos os... Olha, está de parabéns, você é um exemplo para a gente, é sim. Continua as suas citações, toda vez que você lembrar, abre e fala a citação que a gente precisa disso, para saber que isso não é novo. Se Kardec falou na Gênesis, ele escreveu no século XIX. Então, tem pelo menos, né, quase 200 anos essa citação. Olha que linda essa parte. Quase sempre, a centelha divina, olha o que a Maria estava falando, ó, aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Tudo isso pode ser a centelha divina. Vamos lá? Vocês tiverem a curiosidade depois, pesquise o que significa centelha divina. É o pedaço do Criador, a partícula divina do Criador, que compõe as nossas células. Ela está presente em tudo, ao nosso redor, dentro de nós, fora de nós, no universo todo. E nós temos que ter o olhar voltado para esse entendimento. Porque se em tudo acontece, ele colocou, olha só, num livro, numa citação de um livro, olha só que legal, o Everton está falando citações de livros para nós, importantíssima. Na quarta-feira, eu comentei na palestra, né, da semana passada, que eu passei por uma situação no trabalho com um amigo que a gente achou que ele ia, né, num problema de depressão, ele ia chegar a alguma besteira, sabe, de suicídio. E aquilo me fez parar para pensar em muitas coisas. Além de eu ficar na oração por ele, que depois a gente viu que ele foi procurar ajuda e ele está se tratando, né? Mas naquele momento em que nós ficamos com medo de algo acontecer, dele atentar com a própria vida, eu falei, o que eu fiz para aliviar a dor do meu irmão? Porque eu vi que ele estava sofrendo. Então, a gente pode olhar para todo mundo e saber que a gente pode aliviar muitas dores com o nosso olhar. Então, Jesus, já ouviram falar que Jesus aparece nas várias formas para nos trazer recados, em pessoas pedindo ajuda? É isso. Então, assim, ele não falou em pessoas, ele fala mais ainda, ele fala em acontecimentos que vão influenciar. Então, assim, é a oportunidade de você estar com o seu coração com o terreno fértil, como diz a Maria. Porque a semente, ela vem a cada momento. É só você olhar. Então, mas Marilyn, como você pode dizer isso? Na minha casa, exemplo, só briga, meu filho briga comigo, o meu marido não sei o quê. E você não tem o olhar, você não vê a quantidade de sementes que estão caindo. Em vez dela dar 30, 60, 100, ela está caindo no espinho. Essas são as atitudes que a gente tem que mudar. Então, é dentro de nós, queridos irmãos, dentro de nós esse olhar. Então, quem falou? A gente precisa deixar germinar, né, essas sementes, né? Não é? Se a gente não deixar e não der condições também, né, para que essas sementes germinem, aí nada vai acontecer, a gente não vai se transformar de jeito nenhum, né? Essa centelha divina aí, Melanie, que você coloca, né? Eu vou trazer uma referência também do que eu penso e do que vi aí no vídeo que eu falei para vocês. Se ela está em mim, ela está em você. Todos nós. Everton, está em todo mundo. E se ela é um pedaço de Deus, parte dele que me conecta, nós somos só um, né? Sim. Então, o que você passa e sente diz respeito a mim. Sempre. Né? Então, assim, essa centelha, a gente tem que estar também, eu quero pôr num âmbito maior, né? A gente também precisa estar
numa vibração para que você perguntou, como é que eu posso ajudar o meu irmão? Você foi na oração. E a oração é uma expansão do seu sentimento para que chegue a ele, né? Num gesto de alento, né? Sim, com certeza. Divina, a gente precisa fazer como a Maria disse, e assoprar para fazer o terreno ficar bom, né, Maria? Perfeito, né? Muito do que a Adri falou tem a ver também com o budismo também traz essa noção. Tem uma filosofia africana chamada de Ubuntu, que também trabalha, né, esse somos um, né? Somos todos um, somos um no sentido de humanidade, reconhecer o irmão, reconhecer o Deus vivo no outro, reverenciar. As culturas orientais têm muito isso, e a gente tem muito que aprender com eles, né? Essa questão, gente, da parte final, quando ele vai falar que se o teu terreno vive ocupado com ervas daninhas, ele começou a cutucar no quarto parágrafo, para chegar no último, ele enfiar aquela agulhada na gente. Olha só, se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, como você vai querer que essa palavra esteja lá na sementeira do seu coração? Né? Aí você vai falar, foi Satanás. Ah, que bonitinho, né? Não é assim. Então, como que é, então? Como será que é? Se a gente precisa estar com o terreno sempre preparado, vamos observar como nós passamos o nosso dia. Eu falava, ano passado eu tinha muito disso, né, gente? Quando a gente fazia o estudo, eu falava, gente, tarefa de casa. Vamos observar, e é uma proposta interessante, de tarefa mesmo, os nossos estados mentais. Eu vejo muito isso que eu vou falar para vocês no trânsito. Porque o trânsito ele é muito reflexo do que está acontecendo dentro da sociedade. A sociedade está em crise, o trânsito está um caos, né? E nós estamos vendo uma grave crise. E o que você vê? Você vê pessoas, existe essa palavra, tá, gente? Eu já falei que eu achei que eu tinha criado, mas não foi, não. As pessoas estão cada vez mais ensimesmadas. Elas só olham para dentro de si, mas não é com um olhar de... Vou tirar a apresentação aqui para a gente se ver melhor. Com um olhar de crescimento e evolução espiritual. Não. É um olhar de a minha dor é maior que a do outro, a minha angústia é maior, eu tenho mais pressa e acabou. A gente está caminhando sobre a face da Terra, gente, como se a gente fosse zumbis. Perdidos. Cada um dentro do mundo mental. Se a gente pudesse ver, forma em cima da cabeça da gente, assim, uma psicosfera. Essa psicosfera, a gente estudou isso no livro Nosso Lar, Maria. Lembra 2020, quando a gente estudou as psicosferas? Existe a psicosfera terrestre, que é a nossa psicosfera que vibra junto com o umbral, né? A carnal e a umbralina, mas a psicosfera terrestre ela é a soma das psicosferas individuais. Então, nós estamos passando por graves problemas no planeta e como o irmão Cláudio colocou há 15 dias atrás. E se temos guerras inúmeras, não só na Ucrânia, porque não tem guerra só na Ucrânia, tem vários outros lugares, como estou eu? Essa é a pergunta que tem que ser feita sempre. Nós espíritas temos esse dever. Antes de julgar a guerra que está lá, é você olhar e falar, eu estou em estado de paz? Eu fui lá para a casa espírita para orar, eu vim para minha casa para a gente fazer o nosso estudo. Como foi esse trajeto? Como foi seu dia? Nós estamos em estados de zumbis? Perdidos dentro dos problemas e a gente não consegue ver esperança em mais lugar nenhum, porque o mundo está acabando. Esse é o pensamento. É uma decepção com a humanidade. Esse pensamento, gente, eu pude, como eu lido com muitas pessoas, e o meu universo nem é tão grande assim, né? Mas é que tem alunos para cima, para baixo, e existe uma decepção. O clima de decepção com a humanidade está muito forte neste momento, do tipo, evoluímos para quê? Para isso? Passamos pela pandemia para nos tornarmos melhores, isso é melhor? E quanta gente melhorou? A gente pega as desgraças que existem e a gente pega a desgraça e enfia dentro da gente. A gente não pega a paz que nós podemos cultivar e põe no mundo. Porque isso é semear.
A gente só vai semear quando a gente tiver sementes brotadas dentro de nós. Nós vamos semear o quê? Aí você pega o estado vibracional que rege e você pega para pôr essa semente de paz dentro, não tem como. Se eu estou vibrando aqui numa vibração, exatamente, e fico acionada por essa psicosfera, por esse campo de milhões de desencarnados por Covid e milhões de desencarnados pela guerra, né, que estão perdidos e buscando encontrar, e eles acabam entrando, como você colocou, nessa vibração, né, Melanie? Aí a gente acaba... E os encarnados também, porque eu vou fazer um breve comentário. Não, os encarnados tem, a gente vibra, né? É um breve comentário que é até um pouco cômico. Esses dias eu peguei um ônibus, porque eu vendi ônibus, né? Eu peguei um ônibus, assim, repleto de gente. Não vou falar que estava lotado, porque estava mais que lotado, estava repleto. E aí eu já entrei, já senti aquela vibração ruim das pessoas reclamando, né, e tal. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperado, assim, aí eu comecei a pensar no motorista, né? Nossa, aquela pessoa a gente tem que rezar muito por ela. Porque, ela tá com 70 encarnações ali na mão dela. Olha a responsabilidade dessa pessoa. E ouvindo reclamações na cabeça o dia inteiro, vibração baixa para todo lado. Aí eu fiquei pensando, eu até pensei de conversar alguma coisa com ele, mas só que tinha muitas pessoas lá, né, tipo, agradecer, mas eu não consegui, tava muito cheio. Mas nem, sabe por que não precisou? Só a sua intenção já atingiu o objetivo. São essas ervas daninhas que a gente, né, diariamente tem que estar ali, ó, arrancando, né? A ansiedade, a insegurança, né? A falta de confiança ali. Então, são essas as ervas daninhas, né? Que a gente tem que estar trazendo Cristo dentro de nós, né? Que ele é o caminho, né? Para a gente ter toda essa segurança, ter esse... para poder trilhar, né, o caminho que ele nos deixou e arrancando tudo isso, né? Tudo que não é bom, a gente ir tirando aos poucos. Isso, e além de tudo isso que vocês falaram, também existe na espiritualidade hordas de guerreiros espirituais saídos das trevas que querem, porque querem destruir o nome de Jesus. Então, está tudo junto acontecendo. E aí você resolve assumir a vibração do povo do ônibus do Everton. Você está vibrando certinho do jeito que as entidades trevosas querem. Então, sai. Para de acusar o Satanás. Deixa o Satanás lá. É você. É você. É você que faz a diferença com você mesmo, onde você vai. Você pode estar num lugar tumultuado, você pode estar num lugar que o povo só reclama que nada dá certo e você está feliz. Mandando para o outro, você fala, nossa, você pode conversar com alguém nessa situação. Vou pegar o exemplo do Everton que eu adorei. Eu dei muito de ônibus, já eu sei como é que é isso. Tendo mediunidade dentro do ônibus, misericórdia, é uma loucura. E você está ali e aquilo não te contamina, porque a sua vibração está acima daquela. Não há sintonia. A gente tem que quebrar a sintonia com o que é ruim e colocar a sintonia no que é bom. Agora, se a gente anda enzumbizado, perdido no mundo, mergulhado só no seu umbigo, nos seus, eu sou um sofredor, nossa, a gente não vai melhorar. Pelo contrário, a gente vai ficar cada vez mais doente. E aí, minha proposta para encerrar minha fala, e depois vocês podem continuar. A presença desse cacique, o cacique Kunai, no sábado conosco, num atendimento, porque ele precisou ser atendido, porque ele sentia a raiva dos padres jesuítas que tinham destruído a tribo dele. E ele se vingou, tacando fogo numa igreja, queimando todo mundo. Ele dizia assim, estes homens carregam a cruz sobre o peito, mas o cristianismo não está dentro deles. Ele dizia assim, eu estudei sobre Jesus, e Jesus não é isso que eles estão fazendo. Então ele sentia a raiva daquelas pessoas, e a gente não pode sentir raiva, a gente tem que sentir amor, compaixão. Então, uma pergunta para terminar. Estamos cuidando do nosso terreno, do nosso ser, do nosso espírito, do nosso coração, abaixo da cruz do peito? Será que a gente está cuidando? Antenados com as questões espirituais?
Ou estamos passando pelo mundo na forma de zumbis, só reclamando, a palavra sendo semeada, caindo no pedregulho e se perdendo? Vamos refletir. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fique à vontade. Se eu falei alguma besteira, pode corrigir. Fala, Mary, está tudo errado isso daí. Pelo amor de Deus, vai estudar. Onde eu trabalho tem uns zumbis lá, amiga. Tem, infelizmente. Aí todo mundo fala, nossa, segunda-feira é muito ruim. Eu falo, nossa, segunda-feira é muito bom, como se fosse qualquer outro dia para mim, né? Para mim é muito bom segunda-feira. Aí, eu tô muito cansada porque eu fiz isso, aquilo. Aí eu sempre dou uma cutucada, né, na boa vontade, né? Sempre, mas eu sempre falo assim, mas olha, você tem que analisar o lado bom, olha, você descansou ontem. Então a gente já tem que vir descansado hoje para trabalhar, né? E você está trabalhando quando tem muita gente desempregada, já não era motivo para estar bem, né? Mas existem sim. Eu chego na escola também, eu falo assim, e daí, tudo bem, fulano? Vai levando. Eu falei, com muita saúde, muita fé e trabalhando, né? Isso que é importante. Vai levando, não é resposta. Eu fui na sala de uma amiga hoje, ela falou assim, quer um pouco de canseira? Eu tô muito cansada. Eu falei, você quer um pouco de felicidade? Gente, com vibração dessa, ninguém pega esse menino. Aí eu comecei a conversar com ela, eu acho que animou, né? Mas como eu não passei o dia inteiro, então não sei. A intenção é que você leve a felicidade, não pega a tristeza, né? Essa que é a intenção. É tão difícil as pessoas acessarem essa centelha, né? Porque ela está ali dentro, né? Porque entre o zumbi é um estado, com a centelha ativa é outro estado, né? Então, qual estado você quer estar? Na base da pirâmide lá da vibração, no zumbi? Ou na centelha, tipo Everton, assim, quer felicidade? Que choca. A pessoa fala, nossa. Choca. É o despertar, né? Exatamente, era a palavra que eu ia usar. Estou conectada aí, exatamente. Tão difícil a pessoa querer despertar. Mas, assim, tem quem... são estados, né, de consciência, né? Eles nem sabem que esse estado desperto pode existir. Não conseguem entender essa palavra, porque essa palavra, quando cai, fica meio que... não tem contexto, né? Está esvaziada, né? Aquela... bate ali e escorre. Não entra. É a palavra que foi semeada no pedregulho. No pedregulho, ela não tem. Eu lembrei aqui do meu mestrado, mas deixa para lá, que o conhecimento não adere, não tem aderência. Ele não tem ali um subsunsor para segurar e dizer assim, olha, isso daqui liga com isso, que liga com aquilo. Não, ainda cai e escorre. E às vezes você fala e eles duvidam. Mas nosso papel é esse, ofertar felicidade. Everton, eu gostei da sua ideia. Você quer felicidade? De graça, Miriam. Depois uma pessoa chegar a oferecer para você felicidade, Miriam, você não fica feliz? Eu já estou feliz só de ouvir. Porque eu falei para a Kátia na sexta-feira, eu falei, a gente já recarrega as energias na sexta-feira para aguentar a semana inteira. Aí chega na sexta, a gente já recarrega de novo com os estudos. E assim vai, olha só, recarregar energias com estudos. É exatamente o que eu faço também, Everton. Compartilho com você dessa alegria, dessa possibilidade de estar perto da espiritualidade que nos inspira e que nos ajuda. Quem está estudando e quem está trabalhando, ele está tentando. A gente está tentando deixar o terreno fértil, né? Eu não sei se eu estou conseguindo, mas é uma tentativa. Sementinhas, né, Maria? Sementinhas que a gente está ali, ó. A gente pelo menos está focando, né? Se eu conseguir subir pelo menos meio degrau, já está salva a encarnação. Já é mais que onde a gente está, não estacionou. Hoje, qual é a maior preocupação de um ser humano? Normal, comum, jovem. Materialismo. A preocupação dele é faltar o Wi-Fi e acabar a bateria do celular. Eles precisam ter um carregador, precisa estar carregado. Eles olham todo momento se eles têm bateria suficiente, mas não carregam sua própria bateria. Não se conectam com aquilo que assopra esse braseiro da centelha divina. Dormindo, né? Dormindo, porque está por aí. Entra, sai, vai, escuta, porque acho que o próprio movimento de Covid, toda essa dor, e a área que eu estou, nunca se falou
tanto de autoconhecimento, de inteligência emocional, concordo. de educação emocional. E quando eu falo, você trabalha com o que eu trabalho? Eu sou educadora emocional. Que é isso? Eu falo, meu Deus, qualquer pedacinho de coisa do YouTube que você pegar, do Instagram, aparece alguma coisa nesse sentido, mas ainda falta, são as várias etapas da semente. E não é julgando aqui, não, né? Porque eu não tenho nem o direito de julgar, porque eu sei que já estive ali nesse lugar onde a semente caía e escorria. Mas é olhando com muita compaixão para essas pessoas e fazer, assim, um movimento de felicidade, de oração, de vibração. E eu aprendi no Espiritismo que se eu não posso transformar nas palavras, na imposição, a minha oração pode chegar até o coração dele, quem sabe. Um ditadinho da minha avó querida, água mole e pedra dura, tanto bate até que um dia fura. Verdade. E a gente tem que ter o mínimo de esforço, né? Se a gente não tiver o mínimo de esforço, não tem aprendizado nenhum, né? Não tem nem como germinar semente nenhuma, né? Não. Eu falo para o meu bem, eu estou aqui na segunda com vocês, na terça eu tenho o EJA, na quarta tem lá a presencial na FEBEL, na quinta tem o estudo de mediunidade com o Davi, na sexta-feira eu estava no estudo com a Kátia, mas já não estou mais, porque eu precisava de um diazinho da semana para poder... Porque sábado você também está mediúnico. Sábado eu também tenho minha reunião mediúnica. Então, assim, a semana toda, né, praticamente... Mas, Maria, a gente não tem que preparar o terreno? Preparar o terreno no requeará, revirar a terra, dá trabalho, né? Dá trabalho. Fiquei triste também de ter que deixar um dia assim, mas eu tive que escolher um dia que, né, fosse melhor ali durante... Gente, ela é vó também. Tem que entender. As crianças precisam dessa avó, desse vô maravilhoso que está aí do lado, está escondidinho, Pardal, nosso querido Pardal, que são duas pessoas abençoadas. Não, Maria, tem que ter um dia, sim. A família também precisa de cuidados. Você tem que alimentar para poder alimentar, né? E o alimentar, muitas vezes, é o descansar, o estar em dia com as suas próprias atividades, para você poder ter a mente tranquila para estar presente, senão fica pensando nos problemas e não está presente. Certíssimo. É isso aí. Queridos, podemos encerrar então? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, vou pedir ao nosso irmão Everton para encerrar, para fazer a nossa prece de encerramento desta noite. Muito obrigado pela oportunidade. Convido a todos a fechar os nossos olhos. Agradecemos a Deus, nosso Pai maravilhoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o governador planetário. Vamos pedir que Ele nos ajude a continuar na caminhada espiritual. Vamos agradecer a oportunidade de mais uma semana de vida, mais uma semana na encarnação, mais uma semana nas nossas lutas. Vamos pedir à espiritualidade amiga que ajude a todos os nossos irmãos sofredores, esses irmãos que estão preocupados nesses momentos aflitos, nesses momentos difíceis que estão passando. Vamos pedir para que eles continuem abençoando todos os nossos irmãos encarnados e também desencarnados, que estão muito, os nossos irmãos sofredores. Quero agradecer imensamente a todos os irmãos presentes aqui, agradecer a Merlin, essa benfeitora amiga que sempre está disposta a passar esses conhecimentos do Espírito Emmanuel. Agradecer a presença da Adriana, agradecer a presença da Maria, que os Espíritos abençoem elas. Agradecer a presença da Miriam, da Lenir, do Ulisses, que a espiritualidade sempre possa nos ajudar, sempre possa nos colocar no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho do nosso querido Jesus. Sabemos que Ele está no leme, mas a tempestade é dura e temos que permanecer sempre em cima do barco da verdade. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada, querido Everton, pela linda prece. Está cada dia melhor, está inspirado. Eu quero agradecer imensamente
a participação de vocês, a disponibilidade de vocês, a paciência de vocês de aguentar. Agradecer a FEMEL a confiança no trabalho que eu posso desenvolver aqui com todos. Mas eu acho que especificamente essa noite ficou muito claro que a gente começou uma semana com muita energia boa, distribuindo felicidade. Felicidade que Everton trouxe para a gente. E é isso que é importante, ser feliz com o que temos, com os nossos olhares voltados para as bem-aventuranças de Deus em nossas vidas. É isso que a gente tem que olhar. Tudo com o olhar do bem. Eu agradeço a todos e a gente se encontra novamente segunda que vem, com mais umas Segundas com Emmanuel. Boa semana.